São Paulo não para, ela circula. Entre o concreto e o aço, milhões de vidas circulam diariamente em um balé frenético. Ela é movida por trilhos, asfalto e fios. Hoje nós vamos relatar como foi percorrer um recorte específico dessa imensa engrenagem. O trajeto entre a histórica estação Pedro II, no coração do centro, e o pulsante Tatuapé, na zona leste. 3 modais diferentes: a pé, ônibus e de metrô. Uma única cidade infinita de histórias que moldam o espaço urbano. Opa, pausou. Pessoal, antes da gente continuar esse vídeo, é muito importante falar pra vocês 2 recadinhos. O primeiro é, esse trabalho aqui, ele tem uma grande inspiração do documentário Entre Rios, que foi publicado lá para 2008 e revela como que os rios da cidade de São Paulo têm a sua influência na forma com que a cidade se desenvolveu, sejam as marginais, sejam as ruas, os rios. É bem importante dar esse adendo porque vai dar um agregamento maior no trabalho. O segundo comentário é, esse trabalho está sendo apresentado no Colégio Espírito Santo, numa mostra cultural de tudo que nós do itinerário formativo de exatas e o de humanas de todas as outras séries trabalharam. E é importante dizer que o nosso itinerário trabalhou também com uma horta comunitária, fazendo plantação de inúmeros tipos de plantas diferentes. E além de fazer esse trabalho com as plantas, com a plantação da horta comunitária, a gente também trabalhou com a amarração delas para poder deixar um vaso bonitinho para você poder decorar a sua casa. Então quem tiver interesse vai estar sendo apresentado do lado, ok? No mais, é isso, vocês podem ficar com o vídeo agora. Obrigado, recado dado. Começamos pelo nosso destino final, para entender o impacto do tempo. O Tatuapé, cujo nome em tupi significa Caminho do Tatu, tem suas origens ligadas aos primórdios da colonização, quando Brás Cubas instalou ali suas propriedades. Por séculos, foi um território de chácaras marcado por vinhedos cultivados por imigrantes italianos e espanhóis. No século XX, o cenário mudou radicalmente. O Tatuapé tornou-se o coração industrial da Zona Leste, atraindo vilas operárias e moldando uma identidade trabalhadora. Hoje, o bairro é símbolo máximo da verticalização corporativa e residencial. Onde antes havia chaminés e casas baixas de operários, agora ergue-se alguns prédios mais altos da metrópole. É a elite da Zona Leste redefinindo o horizonte e a demanda para o transporte. E foi exatamente no meio dessa grande transformação, acompanhando de perto a expansão da Zona Leste, que o Colégio Espírito Santo fincou suas raízes aqui no bairro. A escola nasceu para atender as famílias dos trabalhadores e a classe média que se consolidava na região. Ao longo das décadas, o colégio evoluiu em perfeita sintonia com o Tatuapé, transformando-se em uma referência educacional e comunitária. Hoje, nossa instituição recebe diariamente alunos de diversas partes da metrópole, jovens que dependem diretamente dessa complexa malha de transportes para chegar às salas de aula. De volta ao nosso ponto de partida, a estação Dom Pedro II, inaugurada na década de 1980 pela linha 3, vermelha, carrega o peso histórico e social do centro de São Paulo. Situada na várzea de Cícero, a região sofreu historicamente com as cheias do rio Tamanduateí até as obras de retificação. Mas nenhum de nós conseguiria entender esse caminho sem parar e observar o coração do Brás. Ele funciona como um verdadeiro elo cultural e de locomoção entre o centro histórico e a Zona Leste. Nascido sobre o forte impacto da imigração italiana e transformado pela chegada massiva de imigrantes nordestinos e de outras comunidades, o Brás se consolidou como o maior polo têxtil do Brasil. Essa identidade comercial tão forte mudou profundamente os transportes locais. A estação do Brás converteu-se em um dos nós mais complexos e desafiadores da nossa rede de trilhos. Falar de mobilidade aqui significa olhar para as calçadas repletas e para o fluxo interminável de pessoas que diariamente disputam espaço com veículos nas vias estreitas. O primeiro passo da nossa jornada é entender o chão que pisamos. Caminhar pelo entorno da Pedro II exige atenção redobrada. O urbanismo
Aqui, historicamente, foi pensado para dar fluidez aos carros, deixando o pedestre em segundo plano. Se para um cidadão comum o trajeto já é hostil, para quem tem mobilidade reduzida, como idosos, cadeirantes e gestantes, a calçada se transforma em uma pista de obstáculos intransponível. Vamos coletar os dados dessa experiência em tempo real. Projetada para ser um gigantesco hub de integração que originalmente receberia também a linha 4 amarela, seu entorno respira história e ao mesmo tempo as cicatrizes do urbanismo moderno, que privilegiou o automóvel e isolou os pedestres. É o ponto de encontro definitivo entre o passado imperial e a urgência da massa trabalhadora. Caminha pela câmera com movimentos corporais que simulam uma caminhada atenta, desviando de obstáculos invisíveis. No fundo, são projetadas imagens detalhadas de calçadas com asfalto quebrado, bairros e o fluxo de pedestres, destacando também a dificuldade de idosos, com bengalas e cadeirantes tentando desviar de buracos e degraus. Quando subimos no ônibus, começamos a enxergar a realidade do transporte que garante a circulação pela Zona Leste, conectando as avenidas onde os trilhos não chegam. Durante nossa pesquisa, pudemos notar o quanto a rotina de quem depende das linhas de ônibus é impactada pela falta de manutenção das calçadas nos pontos e pelas falhas eventuais nos elevadores de acesso. É verdade. Olhar de perto o embarque de uma pessoa com deficiência ou de um idoso nos horários de maior movimento nos fez perceber que o tempo de viagem vai muito além do deslocamento do veículo. Ele envolve o tempo de manobra e a estrutura de acolhimento que o sistema deveria oferecer, mas que muitas vezes falha em entregar. Como é sua rotina dependendo do ônibus nessa região? E o que você acha do conforto, né, do funcionamento dos elevadores e do respeito para os assentos reservados nesses ônibus? Bronca aí. A bronca é o seguinte, eles compraram carro novo na linha, coloca carro 05, sem cadeirante, e eu tô quase 1h20 aqui no ponto de ônibus, até agora nada. Poxa, prefeito, vamos dar um jeito. Pessoal, Thiago França, dá um jeito. Os cadeirantes têm que ir e vir, entendeu? É lei federal. Dá um jeito, pelo amor de Deus. Se for negócio de reclamação, Norte, Sul e a Pantanal, ninguém atende. É um descaso, é um descaso. Há quanto tempo você está esperando o ônibus? 1h20, vai para 1h22 já. Já passou o ônibus e não tem... A rampa do cadeirante. Nenhum levou ele, tá? Entendeu? Aí, essa é a situação das pessoas que dependem de ônibus cadeirante aqui, e disse que a frota ia vir, né? Não veio. Colocou a frota em outras linhas, a melhor linha. A 410, ela é linha ônibus, para ônibus novo. A 205 merece um ônibus com cadeirante, porque lá também, as pessoas que vêm de fora, vêm cadeirante também. Se vai embarcar na rodoviária, tem que ter ônibus cadeirante. Esse é meu desabafo. Gente, subimos aqui no ônibus, dá pra ver que o coletivo é o sangue das avenidas que o metrô não consegue alcançar, gente. Ó, olha que legal, né? A capilaridade que a gente consegue, né, com a Zona Leste, que dá pra levar as pessoas pra muitos lugares com os ônibus, né, gente? Gente, dá pra ver aqui, né, que o conforto desse modal aqui, né, é atrelado diretamente ao horário do relógio, né? Engraçado isso, porque no horário de pico, né, no horário fora de pico, é uma fluidez, é tudo muito calmo, dá pra andar tranquilamente pelos ônibus, principalmente aqui, né,
todo o caminho que ele oferece. Agora, no horário de pico, um teste muito grande de paciência, que quase não dá para você ficar de pé no ônibus, né? Aí isso testa muito a vontade da pessoa que mora na Zona Leste de continuar utilizando este modal. Apesar da gente não ter ido em horário de pico, horário muito cheio, ainda assim teve uma grande lotação, já estava meio difícil de andar lá pelo metrô, porque já estava chegando no auge do horário de pico, e também a limpeza não era muito boa, além de não ter também muitas seguranças no entorno do metrô. Porém, não tinha muitos mendigos ali na região em que a gente andou. Estamos na linha 3 vermelha. Historicamente, a mais carregada de todo o sistema metroviário. A distância entre a estação do Pedro II e o Tatuapé deveria ser bem rápida, mas há uma intensidade avassaladora por aqui. O veredito técnico é claro: o metrô se consolida como o melhor e mais eficiente modal em termos de tempo. A previsibilidade das viagens e o funcionamento do sistema são pontos altissimamente positivos. Mas a lotação extrema nos horários de pico retira qualquer senso de conforto pessoal. É o que chamamos na teoria urbana de esforço de eficiência bruta. Transporta-se a massa, mas penaliza-se o corpo, gerando barreiras invisíveis para quem mais precisa de espaço e cuidado no deslocamento. Quando juntamos e analisamos os números coletados durante a nossa jornada, fica evidente a desigualdade na modalidade urbana. No percurso a pé, gastamos impressionantemente 2 horas apenas tentando enfrentar um caminho difícil e cansativo, marcado por um grande acúmulo de lixo que recebeu a nota 7 de 10 e a sensação de segurança quase inexistente. A situação ela piora quando a gente começa a observar as calçadas e as rampas, que aí a gente dá uma nota 5 de 10 por conta que as pessoas com dificuldade ou mobilidade reduzida, elas sentem maior dificuldade. Agora, analisando quem andou de ônibus, a gente teve que pagar uma tarifa atual de R$ 5,40 e o nosso tempo de espera foi rápido, que foi de 4 a 5 minutos. E o que mais chamou a nossa atenção foi a falta de segurança e de fiscalização, levando uma nota 0. Além disso, a gente avaliou também a limpeza do veículo, que ela foi uma nota de 4 de 10, porque mostra umas condições nada satisfatórias para os seus passageiros. O dado mais preocupante que a gente analisou, então, foi o tempo necessário para o embarque e para o funcionamento da acessibilidade, que foi em torno de uns 40 minutos por aí. Isso mostra claramente a diferença entre os direitos garantidos na lei e o que realmente acontece no dia a dia da população. Por outro lado, o metrô ele parece um meio de transporte muito mais eficiente e rápido, onde a gente teve que pagar a mesma tarifa de R$ 5,40 e a gente demorou para fazer todo o trajeto em torno de 25 minutos. Mesmo que foi analisado somente 3 seguranças em todo o nosso trajeto, a gente percebeu que as condições do metrô elas são bem melhores do que os nossos outros meios de transportes. O local ele contava com mais de 50 lixeiras, escada rolante e elevadores, onde eles estavam sendo considerados de boas condições, e isso a gente deu uma nota de 8 de 10. Após a gente analisar todos esses dados, a gente pode ver que o conforto, a segurança e até mesmo os direitos que cada cidadão tem depende de cada meio de transporte que o cidadão vai usar no seu cotidiano. Ao olharmos para essas duas estações, olhamos para a própria história do crescimento da cidade de São Paulo. A estação do Tatuapé era marcada pela horizontalidade. Ela era plana, ela era fabril, ela era cinzenta.
o limite era a estação Dom Pedro II, um limite geográfico de uma cidade que ainda tentava manter o seu antigo glamour. O futuro, porém, redesenhou a cidade através do conceito de verticalização, especialmente ao redor da estação Tatuapé. As diretrizes do plano diretor da cidade incentivaram fortemente o chamado eixos de estruturação urbana. A lógica, teoricamente, é simples: adensar e construir o máximo possível de habitações e comércios perto dos grandes eixos de transporte público. Mas essa dinâmica traz consigo um paradoxo urbano inevitável. Quanto mais verticalizados as franjas e os nós de transporte do bairro, mais demanda injetamos nas plataformas e nos ônibus. Se no século passado o desafio logístico de São Paulo era conseguir fazer o transporte chegar até os bairros distantes, no século XXI o desafio passou a ser garantir que toda essa população verticalizada caiba fisicamente dentro do trem, garantindo que o espaço seja democraticamente acessível para todos os corpos. A urbanização de São Paulo é um processo vivo e inacabado em constante disputa. De Dom Pedro II até o Tatuapé, nossa viagem foi curta em quilômetros, mas gigante em significados. Seguimos nos movendo como passageiros do tempo, tentando decifrar os rumos que os trilhos e os asfaltos darão ao futuro da nossa metrópole.